E aí, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da Declaração de Salamanca, que é um documento criado lá em 1994, na Espanha, na cidade de Salamanca, obviamente. É o seguinte, a Declaração de Salamanca, ela trata dos direitos dos estudantes com necessidades educativas especiais. Então, o berço, por assim dizer, a documentação, o documento mais importante, mais impactante na garantia do direito das crianças com deficiência, crianças que necessitam de atendimento educacional especial, esteja na educação regular, na escola regular, é este. Por isso é cobrado e está na parte geral, não é só a parte específica ali do nosso estudo, é da parte geral do nosso concurso. Importante você saber. Então, o documento mais importante, por assim dizer, temos alguns, temos vários, inclusive a Unicef propaga essa medida, esse modelo educacional que é inclusivo. Tá? Então, as escolas especiais, segundo esse documento, elas precisam existir porque há, sim, necessidade em determinados momentos. Porém, o ideal, o mundo perfeito seria todas as crianças estudando na mesma escola. Esse é o modelo, é isso que se busca aqui, através dos princípios, das práticas pregadas por essa declaração. Então, a gente tem aqui esse documento importante. Só que é um documento muito burocrático, muito direcionado. Não dá para fazer um estudo relacionado a. Até porque não são artigos. Tá? Não são artigos. Não é como a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é uma resolução. Não. São recomendações. Como você pode ver, o documento começa dessa maneira, ó. Nós, os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, representando 88 governos. Algumas bancas cobram isso, a quantidade de governos que estavam presentes nesse evento. 25 organizações internacionais. Né? Não acho que a Consulplan pergunte isso, até porque eu não achei pergunta disso, dessa maneira, na Consulplan. Porém, não interessa, não tem problema você saber disso, que nessa Conferência Mundial de Educação Especial, que aconteceu lá em Salamanca, entre o dia 10 e 7 de junho de 1994, que trata dessa educação para todos. Aqui a gente deixa claro isso, educação para todos. Até, gente, até o. Vamos para um contexto histórico, é necessário, não adianta. Por que existem esses documentos? A gente, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, por que existiu? O que motivou a criação daquele documento? O que? As inúmeras, vamos colocar assim, os genocídios, as maldades, de tudo que existia no mundo da guerra, não só, né? O mundo era injusto de todas as maneiras. A gente tinha crianças trabalhando, a gente tinha condições de trabalho horríveis, a gente tinha o desprezo pela vida humana, uma vez que pertencia a outros povos, a gente tinha todo uma prática naturalizada na humanidade de que o ser humano recebia sim alguns direitos, deveria ter alguns direitos, desde que ele fosse seu amigo, que ele tivesse do seu lado. As nações pensavam dessa forma. Os inimigos não eram crianças, os inimigos não eram pessoas com família que trabalhavam. Era o quê? Eram inimigos, inimigos do que deveriam ser eliminados. Então, os direitos humanos veio para toda a humanidade justamente para acabar com essa mentalidade. O inimigo em por que ele é inimigo? Será que ele é de fato inimigo? O que está provocando esse problema, essa inimizade? Então, inúmeras situações de desrespeito aos direitos humanos eram cometidas. Aí a ONU, lá em 1948, juntou, fez aquela resolução e foi mandada para aqui, para que as nações absorvessem aquilo e a humanidade se tornasse algo melhor. Ela conseguiu resolver todos os problemas de violação dos direitos humanos? Não conseguiu. Mas, pelo menos, a busca está aí. Aqui é a mesma coisa. Vamos para o contexto histórico. Nós sabemos que deficiências, transtornos, em geral, existem desde os primórdios da humanidade.
dos primórdios das civilizações, vamos por assim dizer. Só que diversas civilizações, quando conhecendo a partir do nascimento que uma criança tinha uma deficiência, essas crianças eram consideradas lixo a ser descartado. Isso aí é ao longo da história. Aí você pensa assim, ah tá, lá, Grécia Antiga, nós estamos falando de Roma Antiga, né? Idade Média. Não, também. Mas não só, gente. Até meados dos anos 80, a palavra de ordem era essa, segregação. Embora tinha alguns avanços, claro, a humanidade ia se esclarecendo, tinha alguns avanços. Já não se, por exemplo, abandonava, como na Idade Média, na rua. Porque antes matava, depois abandonava. Teve um período que se escondia essas pessoas. Então, mesmo no século XX, a maior parte do século XX, essas pessoas eram segregadas. Então, na sua prova, a palavra segregação é a pior coisa que você pode imaginar. Opa, isso aqui configura erro na questão. Segregadas. Então, a partir dos anos 80, meados, começou alguns movimentos. Peraí, gente, por quê? São seres humanos como quaisquer outros. Tá? Você nascer com deficiência, você tem culpa dela, e mesmo que tivesse culpa dessa deficiência, você pode ser punido a vida toda por isso. Você não pode ter vida, você não pode interagir, você não pode viver em sociedade, você não pode ser feliz, você não pode viver, você tem apenas que sobreviver, você não pode ter contato com as demais pessoas, só porque você nasceu com algum transtorno, alguma deficiência. Então, muitas pessoas ainda afirmam o seguinte: poxa, mas esse monte de diagnóstico de TEA, né, de autismo, esse monte de TDAH, esse monte de deficiências aí, esse negócio tá muito estranho. Antigamente não tinha isso. Não tinha porque você não tinha contato com essas pessoas. Elas eram segregadas, elas eram colocadas fora da sociedade, né? Então, uma pessoa com hiperatividade era o quê? Era um moleque teimoso, era um moleque problemático, que não podia. Ah, nós vamos numa festa, não vamos levar ele não, você tá doido? Levar esse menino lá pra ele bagunçar, não sei o quê. Síndrome de Down? Não. Usavam-se, presta atenção, a palavra mongoloide, né? Então, tudo isso era escondido da sociedade. Segregação. A partir dos anos 80 começou-se a movimentar. Embora antes, como eu disse, casos isolados, né, de alguma sociedade e tudo, mas em regras, em linhas gerais, era assim que era tratado. Então, se você não tinha uma pessoa com deficiência na sua família, você não via praticamente essas pessoas na rua. Para que inclusão? Para quê? Na escola, então? Para quê? Não vai aprender? Não tem condição de aprender? Vai fazer o que lá? E ficava preso. Às vezes, literalmente. Certo? Por isso, esse é o contexto. E aí foi se mudando essa mentalidade. Por quê? Pessoas. Nós temos os direitos humanos lá desde. Essas pessoas são humanas. Elas têm os mesmos direitos que todas as outras pessoas. Elas nasceram com deficiência ou adquiriram que seja. Com ou sem culpa por ter adquirido essa deficiência, não interessa. Mas ela não pode ser punida por. Ela já sofre as dificuldades que a sua deficiência lhe impõe. Tá aí o contexto. Certo? A partir disso, então, alguns documentos, alguns modelos educacionais foram implantados. Nós estamos falando já dos anos 90, engatinhando, né? O berço da educação especial, que até então em algumas escolas especiais já existiam, mas nada significativo. Aqui, aí nós vamos chegar aqui no Brasil. Aqui no Brasil vem a nossa Constituição de 1988. E diz o seguinte: a educação é direito de todos, certo? Educação é direito de todos e um dever da família, da sociedade. Então peraí, todos? Todos quem? Todos são todos, todos os seres humanos, certo? Certo, todos. Não dá para você fazer um conjunto de todos e ter gente por fora. Todos são todos. Não pode sobrar ninguém de fora. É direito de todos. As pessoas com deficiência também. Mas espera, eu ando de cadeira de rodas. A escola tem uma escada gigante para chegar nela, e aí? Como é que vai efetivar esse direito?
Ele vai deixar de ter a deficiência dele para ir para a escola? Há ainda muitas barreiras cercando, né? E não só barreiras físicas, não estou falando de escada, barreira arquitetônica, mas não, barreiras atitudinais. Não tínhamos profissionais, não tínhamos profissionais capacitados para dar aulas, para atender as pessoas com deficiência, com transtorno. Então precisou tratar uma política, criar uma política. Então nós avançamos, 1994, como disse, isso lá na Espanha, o berço disso tudo. Tá aqui, ó. Gente, sugerimos, né, já que estamos falando de uma conferência mundial, sugerimos que os países criem condições para que todas as pessoas tenham condições de estudar. Então, hoje a gente sabe que um dos princípios da educação é acesso a todos e permanência. Então, precisou-se criar meios para que isso acontecesse. O documento que deu início e puxou o mundo, vamos colocar o mundo civilizado, vou usar a palavra civilizado aqui só para ilustrar, tá bom? Sem juízo de valor, sem preconceito, sem nada. O mundo que quis abraçar essa ideia, a combater essa segregação, começou a trabalhar, a melhorar as escolas, a tirar essas barreiras das escolas, garantir acessibilidade, pessoal capacitado. Então tivemos formação continuada e a partir disso. E no Brasil, a partir de 1996, a LDB. Mesmo antes, em 1990, a gente tinha também. Tá vendo que essa linha do tempo, embora esteja um pouco embolada, você tem que entender que a partir do final dos anos 80, até meados dos anos 90, é que explodiu de fato essa visão da inclusão. Então nós tivemos lá em 1990 o ECA, que era para proteger a criança, mas também para dar a ela essa proteção integral, inclusive, claro, todas as crianças com deficiência. Essas crianças com algum transtorno, deficiência, elas estavam ali também abraçadas pelo ECA, para que elas tivessem sim a proteção e o direito garantido que é da educação, que por sinal é um direito subjetivo, inerente a ela, ela precisa ter acesso a essa educação. Então, as políticas educacionais foram mostrando que o necessário a partir, então vamos deixar claro, a nível mundial, a Declaração de Salamanca é que inaugurou, de fato, disseminou essa ideia da inclusão. Crianças no mesmo espaço, se interagindo, sendo crianças. Então, no Brasil, começou a engatinhar e aí as políticas educacionais também foram nessa direção. E a gente tem uma evolução muito grande, embora ainda há barreiras. Ainda há. Mas então entenderam, certo? Esse longo preâmbulo aqui que eu acabei de falar é para situar vocês, meus caros alunos, na ideia principal aqui da Declaração de Salamanca, que é buscar que toda criança tenha essa educação dentro dos mesmos ambientes, e claro, buscando sempre a inclusão e sempre buscando as condições ideais para que essas crianças acessem e permaneçam na escola regular, de preferência. Então, olha só o texto. Acreditamos e proclamamos que toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter um nível adequado de aprendizagem. Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagens que são únicas. Você está vendo aqui toda criança com deficiência? Não, toda criança. Sim, gente. As crianças com ou sem deficiência, elas têm as próprias características, os próprios interesses, as próprias habilidades e necessidades. Isso é único de cada criança. Por esse motivo, precisa que elas tenham atendimentos diferenciados. Por isso existe adaptação de currículo, certo? Continuamos. Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade.
de tais características e necessidades. Então, como nós estamos falando de sistemas educacionais, nós estamos falando das secretarias de educação e tudo. Os programas também, as políticas educacionais, elas precisam levar em conta que há uma vasta diversidade. Não é um modelo único. Não é um atendimento único. Continuamos. Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular. Então, nas nossas leis, a gente já tem isso. Que a criança deve, preferencialmente, estudar na rede regular de ensino. Que deveria acomodá-los dentro de uma pedagogia. Olha, a pedagogia, ela deve ser centrada na criança. Então, acabou o modelo tradicional de ensino, aquele que está centrado no professor como a figura mais importante da educação. Não. Temos que buscar uma pedagogia centrada na criança, nas suas necessidades. Tá? Capaz de satisfazer as necessidades educacionais especiais. Continuamos. As escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando a educação para todos. Além disso, tais escolas provêem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional. Portanto, aqui estimula-se a educação para as crianças com deficiência, as crianças que necessitam de tratamento educacional especializado, né? Educação especial dentro da escola regular. Continuamos. Isso aqui, ó, a Conferência Mundial que diz: nós congregamos todos os governos e demandamos que eles atribuem a mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus sistemas educacionais, no sentido de que se tornarem aptos a incluírem todas as crianças, independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais. Aqui é uma recomendação para que todos os governos coloquem, já que até então as escolas não tinham essa visão inclusiva, pelo menos boa parte dos países não tinha essa visão inclusiva, então precisa trabalhar firmemente para que tenha. E nesse sentido, não dá para você mudar as coisas de um dia para outro. Precisa de uma carga de investimento alta para que se mude o mais rápido possível esse padrão educacional. Aí eu estou falando de barreiras atitudinais, barreiras de especialização, por assim dizer, nem existe lá na lei. Mas é isso. Pessoas incapazes, pessoas sem formação adequada para atender crianças com necessidades educacionais especiais e, claro, a infraestrutura que não era para atender aquele público. Então, pede-se que todos os governos adotem o princípio da educação inclusiva em forma de lei ou de política, matriculando todas as crianças em escolas regulares, como eu disse para você lá no início, busca-se isso, ó, todas as escolas todas as crianças em escolas regulares. Ah, mas é impossível, tal criança não, por peculiaridade, não sei o quê. Aí, a menos que existam fortes razões para agir de outra forma. Mas qual seria a outra forma de ação? Deixá-las em casa? Não. Aí sim, é neste momento que entram as escolas especiais. Mas em casa não. Ela também tem direito à educação. Ela faz parte do todo, lembra? Que esses países desenvolvam projetos de demonstração e encorajem intercâmbios em países que possuam, na verdade, experiências de escolarização inclusiva. É isso, é aprender com o acerto dos outros. Que estabeleçam mecanismos participatórios e descentralizados para o planejamento, revisão e avaliação de provisão educacional para criança e adultos com necessidades educacionais especiais. Não é só criança, tá, gente? Nós temos que também, lembra do todo, repito, todo. Se na infância não teve acesso à educação, mas quer depois de adulto ter, é direito. Então, mas tem necessidades educacionais especiais? É direito, inclusive, nós temos nas nossas legislações, começando desde a Constituição, o seguinte texto, que a educação é direito de todos ao longo da vida.
Então, para as pessoas com deficiência também, ao longo da vida. Eu estou com 70 anos, nunca pisei numa escola, mas eu quero. Eu não tive a oportunidade de estudar. E eu tenho uma deficiência tal. E aí? Ah, não, você está velho ainda com deficiência, tá doido? Não pode não. É lógico que tem que haver condições, ela quer, é direito, tá? Ao longo da vida. Enquanto estiver vivo, tem direito à educação. Encorajem, então, que esses países encorajem e facilitem a participação de pais, comunidades e organizações de pessoas portadoras de deficiências. Olha só, essa nomenclatura, como a gente sabe aqui no regramento brasileiro legal, a partir de 2015, desde 2015, não se usa mais essa nomenclatura. Até então, se usava. Não tem nada de errado. Só um texto antigo aqui, é de 1994, gente. Na época, portador de deficiência era um termo normal, comum, não tinha nada. Mas entendeu-se que portar deficiência, quando você porta algo, é quase como, por exemplo, ele porta uma arma. Ele porta porque ele quer portar. Eu estou portando arma aqui e tal. Tem direito ao porte de arma. Ok, ele quer. Agora, deficiência, não, ninguém quer deficiência. Ela não porta, ela tem. Ela nasceu com ela, ou ela adquiriu essa deficiência. Então foi por isso que foi mudada a nomenclatura. Mas os textos antigos, como a Constituição, a LDB, nós temos também no próprio ECA, né? Então faz parte. Isso aqui não é motivo para você achar que uma questão está errada, não. Tá? O que vale é o contexto geral. Então, né, que encoraje e facilite a participação de pais, comunidades, organizações de pessoas portadoras de deficiência nos processos de planejamento e tomada de decisão concernentes à provisão, de serviços para necessidades educacionais especiais. É isso. É que as pessoas, que os países encorajem a participação da sociedade em geral, principalmente da sociedade, grupos civis organizados de pessoas com deficiência, para buscar melhorias. Então, esse incentivo tem que vir do Estado. Que esses estados invistam maiores esforços em estratégias de identificação e intervenção precoces. A gente tem isso lá na Lei Brasileira da Inclusão e o SUS trabalha nisso. Né? Um trabalho pré-natal, um trabalho de conscientização, de meios de evitar identificação precoce de deficiências, ou mesmo um acompanhamento neonatal, pré-natal, depois de um período ali, vacinal, essa coisa toda, para que as crianças tenham todo, todo o cuidado, todo o acompanhamento possível para que ou identifique precocemente essa deficiência ou que evite essa deficiência. Então, é isso que pede aqui para que seja feito. E aí, claro, deixando claro também que o Estado precisa investir esforços nos aspectos vocacionais da educação inclusiva. Então, essas pessoas, como foi dito, elas têm interesses, habilidades, vocações, e isso precisa ser valorizado. Que os estados garantam que, no contexto de uma educação, de uma mudança sistêmica, programas de treinamento, de professores, como eu disse, precisa ter, até então não tinha, ou tinha muito pouco, tanto em serviço como durante a formação, incluam a profissão de educação especial dentro das escolas inclusivas. Então, necessitava-se que criasse cursos para aperfeiçoamento desses profissionais de educação para o atendimento. Não adianta você abrir escola para todos e não ter pessoas especializadas para atender essas pessoas que precisam desses tratamentos, desses atendimentos educacionais especiais. Continuamos, estamos sempre nessa linha. A Unesco que está à frente disso. E isso aqui não interessa muito para a prova. Nós vamos falar um pouquinho da estrutura de educação, tá? De ação em educação especial. A estrutura de ação em educação especial foi adotada pela Conferência Mundial da Educação Especial, organizada pelo governo da Espanha, em cooperação com a Unesco, como eu disse. Quem promoveu isso, basicamente, foi a Unesco, essa conferência, realizada em Salamanca entre o dia 7 e 10 de junho de 1994. Isso aí a gente já falou lá no início da aula. E qual que é o objetivo dessa conferência? É informar sobre as políticas e guias, ações
governamentais, de organizações internacionais, de agências nacionais de auxílio, a organizações não governamentais e outras instituições na implementação da Declaração de Salamanca sobre princípios, políticas e práticas em educação especial. Então, a estrutura da ação baseia-se fortemente na experiência dos países participantes e também nas resoluções, recomendações, publicações dos do Sistema das Nações Unidas e outras organizações intergovernamentais, especialmente o documento Procedimentos Padrões na Equalização de Oportunidades para Pessoas Portadoras de Deficiência. Resumindo tudo isso, a conferência teve esse objetivo. Qual o objetivo? Juntar todas as organizações governamentais ou não na busca de orientações, de trocas de experiências em prol da educação especial. Como eu disse, da educação, do atendimento educacional especial, preferencialmente, né, dentro do sistema regular de ensino. Agora a gente vai continuar. Como eu disse aqui, não dá para estudar o ponto a ponto do documento, porque é até complicado de cobrar dessa maneira na prova. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho de linhas gerais daquilo que realmente cai. Não é Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Aqui a gente trabalha mais com ideia neste documento do que propriamente o texto frio, tá, dessa declaração. Temos aqui, então, o capítulo 1, um novo pensar em educação especial e as orientações para a ação em nível nacional. Aqui já tem um pouco mais de... Se for cobrado dessa forma, você precisa identificar o que é, quais são essas orientações para nível nacional. Política e organização, fatores relativos à escola, recrutamento e treinamento de educadores, isso aqui é tudo para acontecer em nível nacional. Ó. A política da educação especial, a organização da educação especial, os fatores relativos à escola regular para que haja inclusão por meio da educação especial, recrutamento e treinamento de educadores, isso tudo são ações que precisam acontecer em nível nacional. Serviços externos de apoio, aqui no Brasil a gente tem a rede de apoio, certo? Áreas prioritárias, perspectivas comunitárias, requerimentos relativos a recursos. E temos as orientações em níveis regionais ou internacionais. Quando diz regional aqui, gente, quer dizer região de dentro de um país, não. É regiões dentro de um continente. Tá? Aí nós temos tudo isso aqui que trata das orientações em nível regional ou internacional. É muita coisa? É muita coisa. O que dá para a gente tirar disso? A gente chega à conclusão que a organização desse documento, quando trata de orientações a nível regional, ele busca isso aqui. Ó. Ele busca que todas as crianças estejam dentro da escola. E todas as crianças com necessidades educacionais especiais também, preferencialmente, naquela escola regular. E os países precisam trabalhar de forma cooperativa, por assim dizer, colaborativa, para que as experiências sejam trocadas. Olha o exemplo. Países que possuem poucas ou nenhuma escolas especiais seriam, em geral, fortemente aconselhados a concentrar seus esforços no desenvolvimento de escolas inclusivas e serviços especializados, em especial provisão de treinamento de professores em educação especial, e estabelecimento de recursos adequadamente equipados e assessorados, para os quais as escolas pudessem se voltar quando precisassem de apoio. Deveriam tornar as escolas aptas a servir a vasta maioria das crianças e jovens. A experiência, principalmente em países em desenvolvimento, indica que o alto custo das escolas especiais significa, na prática, que apenas uma pequena minoria de alunos, em geral, uma elite urbana, se beneficia delas. A vasta maioria dos alunos com necessidades especiais, especialmente nas áreas rurais, é consequentemente desprovida de serviços. De fato, em muitos países em desenvolvimento, estima-se que menos de 1% das crianças com necessidades educacionais especiais são incluídas na provisão existente. Além disso,
A experiência sugere que escolas inclusivas, servindo a todas as crianças numa comunidade, são bem-sucedidas em atrair apoio da comunidade e em achar modos imaginativos e inovadores de uso dos limitados recursos que sejam disponíveis. Planejamento educacional da parte dos governos, portanto, deveria ser concentrado em educação para todas as pessoas, em todas as regiões do país e em todas as condições econômicas, através de escolas públicas e privadas. Como você pode ver, aqui pega esse item 10, trabalha com como deveriam esses países que têm menos recursos financeiros deveriam trabalhar para haver essa inclusão, uma vez que, naquela época, sabia-se que as pessoas que tinham necessidades educacionais especiais não tinham escolas para isso. O investimento não era destinado a esse público. Significa o quê? Significa que as orientações em nível nacional são aquelas de políticas, são aquelas de treinamento, né, de apoio comunitário, de abraço à escola inclusiva. E uma coisa que vocês precisam sempre saber é o seguinte, gente. Escola inclusiva não é escola especial, não. Vamos olhar aqui, vamos colocar isso em perspectiva local. A PAI. A PAI não é uma escola inclusiva. A PAI é uma escola especial. É uma escola privada, certo? Que atende crianças especiais. Crianças com necessidades educacionais especiais, certo? Crianças e adultos. Vamos esclarecer isso. A escola inclusiva é a escola regular que tem condições de acessibilidade, de tratamento, de corpo docente especializado, para que tenha nessa escola regular o atendimento adequado às crianças com necessidades educacionais especiais. Então, são escolas regulares inclusivas. Então, lembra disso. Inclusiva é aquela escola regular que atende todas as crianças. Tá? As crianças com ou sem necessidades educacionais especiais de forma com qualidade, por assim dizer. Agora, a escola especial é aquela que atende o público que necessita de educação especial, certo? Não confundir isso na hora da prova. Inclusiva é a escola regular, inclusiva. Especial é a escola que atende as crianças com necessidades educacionais especiais. Bom, essa primeira aula a gente finaliza e na próxima a gente já começa com algumas questões. Um abraço!